Boa tarde, galera. Hoje a gente vai começar a falar das intercorrências que podem ocorrer após o nascimento. Todos vocês já observaram que o nascimento ele é munido de informações, né? Existem preocupações que começam desde a gestação e que vai até o nascimento e o pós-nascimento. Existem períodos com tratamentos diferenciados para cada período. Eu tenho o período do nascimento, né, até a expulsão completa do RN. Eu tenho os cuidados imediatos ao RN na sala de parto. Eu tenho os cuidados mediatos e eu tenho os cuidados tardios, todos eles relacionados ao nascimento do bebê. Eu tenho cuidados direcionados à família, né, orientações relacionadas à família. Bom, semana passada eu falei para vocês que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma família, né? E nós temos uma grande responsabilidade, muitas informações a serem entregues a esses familiares. E é de nossa responsabilidade fazer a entrega de informações de forma adequada, combinado? Essa síndrome do berço, ela está envolta em inúmeros mistérios, né? Que envolve a síndrome da morte súbita infantil, que tem a sigla SMSI. Tá? Costuma ser um pesadelo entre as famílias, porque mal inicia, né, todo o processo de vida e nascimento já ter que lidar com um óbito, morte. E é um pesadelo entre os familiares, pois é a maior causa de morte infantil de crianças até 1 aninho de vida. Tá? O transtorno ainda é um mistério para a medicina. Há uma série de teorias para explicar a origem do problema, mas até o momento nenhuma encontrou uma comprovação científica. Então nós temos várias teorias, de vários cuidados, né, em cima das teorias, porém nenhuma comprovação científica para o fato, tá? Aí o que nós precisamos atentar? A importância de pai e mãe saber sobre prevenção da síndrome, né? Uma dessas prevenções refere-se ao modo de colocar o bebê para dormir. Então, muitas das vezes, olha só, são muitas mamadas, o RN ele mama com muita frequência, né? Porque vocês já observaram o leite e todo o processo do leite até o leite se tornar maduro. Então, a criança, de acordo com o leite que é entregue para a criança, ela vai ter mais mamadas. Quando o leite ele se torna maduro, a criança, normalmente, isso não é regra, tem mamadas de 2 ou 3 em 3 horas. Começa a regular essas mamadas. Mas nos primeiros dias de vida, são muitas mamadas. E aí é preciso orientar sobre a forma adequada de colocar esse RN para dormir, tá? O ideal é colocar o bebezinho de barriga para cima ou de lado, em seu próprio bercinho. Então, o Ministério da Saúde nos diz que o bebê ele tem reflexo, né? E o reflexozinho de virar o rostinho para o lado. Então, se ele tá de barriguinha para cima, ele mesmo consegue se defender com o reflexo. Se eu viro o bebezinho de lado, né, em seu próprio berço, de ladinho em seu próprio berço, já existem alguns apoios que a gente pode colocar o bebê para poder evitar que o bebê retorne à posição anterior. Isso assustando o bebê e trazendo outros desconfortos, né? Ao contrário do que a maioria dos pais pensam, levar o bebê para a cama do casal para ter mais segurança é, na verdade, um equívoco, é extremamente perigoso, né? Pode aumentar os riscos de sufocamento. Nem o pai nem a mãe estão acostumados com o bebê neste ambiente. Pode ocorrer do pai ou da mãe rolar na cama para cima do bebê, ou até mesmo jogar, né, uma coberta, um cobertor, um edredom em cima da criança. Ela não tem reflexo, ela não vai remover, e aí isso vai trazer sufocamentos, tá? Então, esse ambiente ao redor do bebê é extremamente perigoso. O bebê, ele precisamos orientar pai e mãe a levar o bebê para o seu ambiente para dormir. Ele precisa descansar no seu bercinho. Esse negócio de criança dormindo em cama com pai e mãe é extremamente perigoso, tá? Também chamada de morte do berço, por definição do SMSI, né? A morte repentina de uma criança com menos de 12 meses, sem causa aparente. E existe essa morte súbita, né, que acontece a criança sem causa, não houve nenhum tipo de motivo para tal morte, mas a criança ela teve uma morte súbita. Isso acontece muitas das vezes em crianças até 12 meses, tá? Mesmo após investigação do caso, né, para observar se houve sufocamento por leite, o que aconteceu com esse bebê?
o quadro clínico da doença ou possíveis causas. Para explicar o óbito é difícil, porque não se encontra a causa para o óbito, tá? Embora a medicina ainda não consiga a explicação para essa situação, né? Essa morte abrupta, há teorias que podem explicar essa questão. Algumas associadas ao problema de uma possível anomalia no tronco cerebral, que controla a respiração. Então, se ele tem uma anomalia lá no tronco cerebral que faz esse controle respiratório, pode haver uma parada respiratória e a criança entrar em parada cardiorrespiratória, tá bom? Isso é uma teoria, não é uma comprovação. Para tranquilizar os pais, as medidas recomendadas para a prevenção são: colocar o bebezinho de barriga para cima ou de lado, nunca de barriga para baixo, porque a criança ela não consegue fazer rotação de pescoço. Se botar o bebezinho de barriga para baixo, mesmo que você lateralize o rosto, ele vai ter o reflexo, vai retornar e isso vai facilitar o sufocamento, tá? Não usar colchões, cobertores ou travesseiros fofos demais para que o bebê não afunde e sufoque. É confortável? É. Muitas das vezes é confortável e muito bonitinho, mas não é seguro. Então não pode ser fofo demais, porque a criança ela vai acabar afundando o rostinho e se sufocando. Evitar colocar bicho de pelúcia no berço quando o bebê estiver dormindo. O bicho de pelúcia pode ser o motivo do sufocamento. Ou qualquer outro tipo de tecido. A criança, ela tem um reflexo de pega, né? Então ela pode pegar e puxar, tá bom? E acabar se sufocando. Não agasalhar demais o bebê na hora do sono e evitar o uso de toucas. Não deixar o aquecedor ligado quando o bebê estiver dormindo. A variação térmica aumenta o risco de sufocamento. Não fumar no quarto do bebê ou em ambiente frequentado pelo pequeno. Gente, para adulto já é complicado, né? A gente já sabe da situação térmica do bebê, que o bebê ele acaba perdendo calor. Se você bota um aquecedor, qualquer corrente de ar que entrar no quarto, a criança vai acabar perdendo calor, vai ter choque térmico, pode virar óbito, né? Fumar, a fumaça do cigarro é tóxica. Se você fuma no ambiente onde o bebê está, complicado. O bebê ele não vai conseguir fazer essa adequação respiratória para receber tanta toxicidade, né? Então tem que orientar os pais. Não levar o recém-nascido para dormir na cama dos pais. Já foi explicado por quê. Não se pode, tá? Ficar atento à respiração do bebê enquanto ele dorme. Observar se ele está respirando bem, se o sono da criança está sendo tranquilo. Isso tem que se observar, né? Pausas na hora de respirar pode indicar uma apneia. Então, se a criança está dormindo e você percebe que ela para de respirar e volta a respirar rapidamente, pode ser uma apneia, né? Eu preciso rapidamente procurar um pediatra para saber o que está acontecendo com essa criança, com esse recém-nascido. Os pequenos também são acometidos por doenças graves, por patologias em que eles já nascem precisando de uma unidade de terapia intensiva neonatal. Aí o que eu preciso saber neste momento? Que a incubadora ela já isola o bebê, então eu não preciso de isolamento em UTI. Cada bebezinho está isolado dentro de sua própria incubadora, ok? Todos os tratamentos são voltados ao pequeno, então todos os equipamentos, todos os catéteres são voltados ao RN. Quando eu falo de prematuridade, os cuidados são redobrados, ok? A UTI neonatal é um ambiente do hospital preparado para o recém-nascido. São bebês, né, graves, logo após o nascimento, ou até 28 dias que nasceram. A UTI neonatal, ela vai receber, ela é preparada para receber o bebê que nasce em situação de gravidade ou até 28 dias após o seu nascimento. Muitas das vezes a criança tem alta, a mãe tem alta e vem uma gravidade no 10º dia. 5º dia de nascimento, essa criança vai retornar e ser internada na unidade de terapia intensiva. Não se esquecendo que a UTI neonatal é de 0 a 28 dias e a partir daí ele passa para a UTI pediátrica, tá bom?
A resolução lá de número 7, da portaria de 24 de fevereiro de 2010, dispõe sobre requisitos mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensiva e de outras previdências, tá? Lá na portaria 913, de 10 de maio de 2012, define diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral humanizada ao recém-nascido grave e potencialmente grave, e os critérios de classificação e habilitação de leitos da unidade de terapia intensiva no âmbito na unidade de saúde SUS. Então, existe regulamentação para a unidade de terapia intensiva neonatológica. Vamos conhecer? Quais são as funções da UTI neonatologia? O TIM. Reanimação e estabilização do recém-nato, admissão e observação dos parâmetros, cuidados contínuos e intensivos, se lembrando que a unidade de terapia intensiva faz tratamento ininterrupto 24 horas, tá? A incubadora é o isolamento do RN, então eu não preciso ter isolamento, porque a própria incubadora isola cada um recém-nato, tá? Apoio aos familiares. A equipe de saúde precisa apoiar os familiares. Reduzir o índice de morbimortalidade neonatal. Essa é uma das maiores funções de uma UTI neonatal. Redução do índice de morbimortalidade neonatal. Promover e incentivar o aleitamento materno, sempre, em qualquer fase, tá? Claro que com suas indicações e recomendações de acordo com o pediatra e equipe. Estimular e facilitar a participação da mãezinha ou da mãe. Muitas das vezes a gente precisa, né? A gente fala mãezinha com forma de carinho, mas nem sempre é recebido assim, então nós precisamos ter um certo cuidado na hora de falar com esta mãe, ter cuidado na hora de se reportar a essa família. Então é estimular e facilitar a mãe. Muitas das vezes a minha intenção em falar mãezinha é carinhosa, mas quem escuta pensa que está de deboche, né? Então vamos utilizar o padrão certo, estimular e facilitar a participação da mãe na execução dos cuidados do recém-nato. Então, a mãe, ela precisa participar, ela precisa entender tudo o que está acontecendo, ela precisa entender sobre a patologia do bebê, ela precisa entender sobre os cuidados, sobre o prognóstico médico, precisa sim ter uma conversa, né, mais íntima com a equipe de saúde que está cuidando do seu bebezinho. Então, isso tudo tem que ser feito só com a mãe, paciente, família. Então, a mãe, o pai, os avós, todos que prestam cuidado a esse RN, precisamos de entender que essa situação é uma situação mais agravada, uma situação que precisa de cuidado, né, de um empenho maior de equipe. Então, todos os profissionais, eles precisam entender quais são os familiares que estão no cuidado do RN e orientar todos eles. Mas a mãe precisa participar da execução dos cuidados do RN, tá bom? Estimular e desenvolver atividades de ensino e pesquisa. Esse estimular e desenvolver atividade de pesquisa e ensino, isso seria uma parte da educação continuada. Como tudo muda o tempo inteiro, equipamento muda, incubadora inova, tudo se inova, se falando em UTI, nós precisamos estar sempre em educação continuada, tá? Precisa também ter reuniões entre a equipe para poder estimular, ouvi-los e entender quais são as melhorias que precisa para o setor. Padrões da instalação dessas unidades de terapia intensiva de neonatologia. Centro obstétrico para assistência dessa mãe, né? Isso seria perfeito. Eu tenho uma UTI neonatal e eu tenho um centro obstétrico por perto. Então, eu cuido da mãe e do bebê. Isso facilita a proximidade dos dois, tá? E seria mais interessante ainda se eu tivesse uma UTI adulto, uma UTI neonatal e um centro obstétrico. Tudo vai acontecer no mesmo setor, né? O parto é um evento que muitas das vezes inicia de forma adequada e termina de uma forma mais trágica, né? Por conta das condições deste nascimento. E aí eu tendo uma UTI adulto, uma UTI neonatal, eu faço assistência rápida e ininterrupta em todos os envolvidos na sequela, tá bom? Centro obstétrico bem equipado para o atendimento desse recém-nato. Tá? O centro de obstetrícia, ele vai fazer o parto, mas o atendimento, a prioridade é o bebê. Então, ele precisa estar muito bem equipado para o atendimento desse recém-nato, tá? A UTI neonatal
próximo do centro obstétrico para facilitar o transporte desse recém-nato. Então a UTI ela tem que ser próxima, muito próxima. Muitas das vezes a sala de parto, a equipe está na sala de parto e ela tem um transporte direto para do centro obstétrico para a UTI neonatal. É uma porta, né? Um corredor que leva direto para facilitar o acesso e não ter perdas de tempo, tá bom? Mesmo o pavimento da unidade de puerpério. Então, tudo isso tem que acontecer no mesmo andar, tá? Tudo para facilitar. Essa parte de organização, de padrão e instalação, ela tem que ser muito pensada, tem que ser um engenheiro voltado para a área hospitalar, para ele poder adequar todas essas proximidades e não dificultar o acesso da mãe, da criança e da equipe ao atendimento. Distante da emergência e das UTIs. Por conta do processo séptico, né? Então, a emergência não pode ter proximidade e nem UTI geral ter proximidade, tá? Somente a UTI neo. Visores de circulação externa e interna. Facilita a observação de familiares e da mãe, do manuseio do RN. Então, isso diminui o estresse, isso diminui o nervosismo que toda a situação, que todo momento indica, tá bom? Isso facilita. Divididos em setores por complexidade. Divididos em setores por complexidade. Então, de acordo com o maior comprometimento do RN, vai ter setores para o seu atendimento, tá? E a planta física, especialmente projetada para a segurança do paciente e equipe. Recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para instalações físicas de uma UTI neonatológica. Primeiro, área física por leito. 3 a 4 metros, com uma distância de 1 metro entre elas. Então, eu tenho uma incubadora, distância de 1 metro entre uma incubadora e outra, para facilitar acesso. Energia elétrica, eu preciso de 10 a 12 tomadas aterradas e ligadas ao circuito de emergência do gerador. Então, isso aí não pode errar de jeito nenhum, tá? São aterradas para evitar a possibilidade de choques, né? E eu preciso que esteja ligado a um gerador. No caso de queda de energia, jamais essa unidade pode ser desligada, senão eu tenho morte de crianças em inúmeras unidades, tá bom? 2 a 4 pontos de ar comprimido e oxigênio, para dar aporte na oxigenoterapia do recém-nato. 2 a 3 pontos de vácuo, tá? Temperatura de 24 a 27 graus Celsius. Aí eu tenho vácuo, oxigênio, né? O vácuo envolvido na aspiração de secreções. A umidade do setor, ela tem que estar em 50%, tá? Isso tudo é regulado bonitinho. No dia que vocês forem fazer visita na unidade de terapia intensiva neonatológica, eles vão demonstrar para vocês a unidade de medida de temperatura, tá? Acústica, 75 decibéis. Não pode ter barulho no local. Ali tem RN com prematuridade extrema, ali tem crianças com lesões gravíssimas que precisa restabelecer. Então, o estresse, o barulho, ele causa estresse para os bebês. Já tem barulho demais dentro da unidade de terapia intensiva. Todos os equipamentos, eles alarmam. Então, já tem barulho demais. Então, nós como equipe, principalmente em qualquer unidade de terapia intensiva, mas principalmente na neonatológica, nós precisamos tomar muito cuidado. Se você observar a acústica da neonatologia, 75 decibéis, que não pode, né? E na UTI geral é 60, tá? Então, assim, o silêncio aqui é maior, tá? Piso sem frestas, material lavável, cor clara, superfície lisa, para evitar com que eu tenha acúmulo de micro-organismos no setor, tá? Teto precisa ser rebaixados, cantos arredondados e superfície lisa, facilitar higienização, minimizar a possibilidade do crescimento de flora bacteriana, ok? Comunicação, linha telefônica e uma musiquinha ambiente. Gente, essa música, ela fica bem baixinha, tá? É como se fosse uma cançãozinha de ninar.
Tá? E para isso acontecer, eu preciso que a equipe seja humanizada, porque senão acaba não colocando a música, que faz toda a diferença, que isso acaba trazendo aconchego para os RNs e trazendo conforto para a mãe também, tá? A iluminação, nunca esquece que ela precisa ser branca e fluorescente, tá? Interruptores, todos eles silenciosos, tá? Driver para controle de luz. Iluminação complementar com braço articulado. Então, eu preciso de iluminação e preciso de foco de apoio. E os recursos humanos, professores? Equipe médica, né? Equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem nesta unidade neonatal deverá permanecer sob supervisão constante de um enfermeiro treinado e especializado em neonatologia. Então, o enfermeiro ele precisa se especializar, mas a equipe também precisa se especializar. Se já lá na unidade de terapia intensiva adulto nós temos tantas recomendações, você imagina só o cuidado que existe na unidade de terapia neonatológica, né? Todo o pessoal auxiliar deve ser submetido a treinamento, educação continuada, tá? E mantendo essa educação continuada sempre que necessário. Precisa ser constante e fixa nesse setor de trabalho. Essa educação continuada não pode parar, tá? Aí eu preciso ter no setor assistência social para dar aporte na família em caso de necessidade. Preciso ter fonoaudiólogas, nutricionistas e psicólogos, porque nem sempre, né, nós estamos preparados para o nascimento, mas nós não estamos preparados para receber o bebê numa unidade de terapia intensiva. Então, o psicólogo é importantíssimo nesse setor, tá? Quais são as dependências acessórias da unidade de terapia intensivo neonatológica? Quase que as mesmas, né, da unidade de terapia intensiva adulto, tá? Eu preciso do vestuário para a equipe, eu preciso de sanitário privativo para a equipe, eu preciso de posto de enfermagem centralizado, eu preciso de sala de guarda de equipamentos que fica fora do ambiente onde estão reservadas as incubadoras, eu preciso de uma sala de reunião, como a gente já falou, preciso não na sala de reunião acontece educação continuada, mas acontece também reuniões entre equipes, tá? Para poder decidir sobre a melhor terapia medicamentosa, para decidir sobre o tratamento com a criança, né, o tratamento medicamentoso, o tratamento entre exames complexos, para decidir sobre a vida do RN e decidir também sobre os cuidados com a família, tá bom? Sala de coordenação, onde vai ter reuniões entre coordenações médicas e de enfermagem. Eu preciso de uma rouparia eficaz, onde vai fazer a entrega da vestimenta, né? Eu preciso de uma sala de desinfecções e equipamentos, expurgo e a sala de repouso da equipe. A equipe cansada não produz. A equipe ela precisa do tempo de descanso, ela precisa de repouso. O repouso é uma hora que tem que desligar tudo e realmente deixar o corpo relaxar para poder dar conta, porque o trabalho ele consome muito, né? Consome muito das nossas energias. Então nós precisamos estar atentos, né, a esse momento de descanso. Isso é muito importante para a equipe, tá? E o serviço de apoio da unidade de terapia intensiva neonatológica. Preciso de laboratório funcionando ininterrupto, porque é uma UTI, 24 horas. Preciso de serviço de bioimagem, né? Exames complementares. Preciso de hemoterapia. Preciso de eletrocardiograma. Centro cirúrgico em caso de necessidade. Se não tem centro cirúrgico eficaz, seria que tudo funcionasse no mesmo andar e no mesmo prédio. Porém, quando não tem, eu preciso de transporte eficaz. Setor de psicologia, serviço social na unidade, centro de esterilização, uma CME, tá? Que pode ser centralizada, fazendo trabalho somente para UTIs, ou descentralizada, UTI e todo o hospital, tá? Lactário, onde eu tenho a guarda, né, de todo esse leite, que muitas das vezes vai ser retirado da mãezinha, guardado de forma eficaz para poder fazer a suplementação de alimentação do RN, porque ele não tem poder de sucção, e farmácia, com todos os medicamentos, né? Cada leito de UTI neonatal deve possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos materiais. Incubadora com parede dupla, já que a incubadora ela é a unidade de isolamento, a parede dessa incubadora é dupla. Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão autoinflável com reservatório, máscara facial, uma por leito, tá? Com reserva operacional de 1
para cada 2 leitos. Eu da reserva, 1 para cada 2 leitos. Estetoscópio, conjunto para nebulizações. 2. Equipamentos tipo seringa para infusão contínua e controlada de fluidos, bomba de infusão. As crianças, elas precisam, os RNs, eles precisam de receber toda a alimentação e medicamento pela bomba infusora. Não existe essa possibilidade de passar qualquer medicamento sem a bomba, porque a criança, ela precisa de todo o cuidado, né? Com reserva operacional de 1 para cada 3 leitos. Fita métrica, né, para fazer todas as medições que vocês já viram. Equipamentos e materiais que permitem monitorização contínua. Frequência respiratória, oximetria de pulso, frequência cardíaca e cardioscopia. Ok? E ficamos por aqui na nossa primeira aula. Também tem a temperatura e a pressão arterial não invasiva, tá? E aí a gente vai falar na próxima aula de reanimação neonatal. Aí eu vou passar alguns vídeos complementares descrevendo tudo que eu ensinei para vocês até agora e já vou deixar na descrição, no material de apoio, o vídeo mostrando realmente uma reanimação da neonatologia. A reanimação é feita de forma muito próxima à do adulto, porém com algumas especificações, porque eu estou falando de um RN, né, com peso e estatura muito menor do que um adulto e que precisa de adequações tanto de equipamento quanto na pressão de força na hora da reanimação do procedimento, tá bom? Então ficamos por aqui e até daqui a pouco. Eu vou passar essa aula, material de apoio, às 3 horas eu estarei postando a segunda fase. Ok? Beijo e até a próxima.